Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer. Faltando 3 dias para o confronto entre Botafogo e Confiança, será domingo, 7h30 da noite. O Botafogo aí vai contar com mais uma baixa para essa partida. O nosso craque, camisa 10, Nenê, permanece nos Estados Unidos. Ele que tenha sido expulso, suspenso na verdade, né? Para o jogo contra o Anápolis, tinha levado um amarelo contra o Brusque, o terceiro amarelo, se não me engano é isso. Terceiro amarelo, acabou suspenso, não enfrentou o Anápolis, foi cobrir a seleção brasileira lá nos Estados Unidos. A seleção brasileira acabou eliminada e a gente pensando que o homem ia voltar para o Brasil, voltou nada, né? Ficou lá nos Estados Unidos agora para cobrir a França, né, galera? Ele que ontem estava aí no centro de treinamento da França e hoje está no estádio aí para cobrir os franceses, o homem que foi ídolo lá no PSG, né? Ídolo quando o PSG ainda não era essa grande máquina que é hoje em dia. E com isso os franceses gostam muito dele. Ele decidiu ficar nos Estados Unidos para cobrir a França. E o Botafogo aí vai ter essa ausência contra o Confiança. A gente até tinha feito vídeo antes, aí semana passada, eu acho, falando que talvez Nenê ficaria de fora da partida, tanto contra o Anápolis, contra o Confiança, e isso se confirma agora, né? Porque tá nos Estados Unidos, não tem como ele voltar aí em 2 dias, mesmo que a França seja eliminado hoje, porque ele tá sem treinar, né? Tá sem treinar, não tem como o homem ir pro jogo contra o Confiança de todo jeito, mesmo que eles voltem no dia do jogo, não tem como a França seja eliminada, não tem como isso acontecer, né? O homem ficou nos Estados Unidos, tá lá no estádio para cobrir a partida, vai começar daqui a pouquinho, França e Marrocos. E com isso o Botafogo vai contar com essa ausência. Ainda bem que o Botafogo conseguiu também acabar na última rodada com a Nenê dependência. A gente tinha 16 pontos na competição e todos os 16 pontos foi com o Nenê dentro de campo, né? Salvo engano foi, se eu estiver errado, me corrijam aí, mas eu acho que os 16 pontos que o Botafogo teve, todos eles foi com o Nenê dentro de campo. Então, contra o Anápolis, o Nenê ficou de fora, que ele foi cobrir o Brasil. E o Botafogo conseguiu superar essa Nenê dependência, né, galera? Essa Nenê dependência conseguiu o Botafogo uma vitória sobre o Anápolis e provavelmente também o substituto de Nenê será dessa vez Tota, né? Porque Giovani se machucou na última partida, a gente não tem informação de como Giovani está depois da lesão contra o Anápolis. Se ele não tiver lesionado, se for uma fisgadazinha só, é capaz de o treinador maluco, paneleiro, ir com o Giovani titular no lugar de Tota. Mas como teve essa lesão, provavelmente Tota dessa vez vai ganhar a oportunidade de iniciar como titular, porque só assim para Tota jogar, né? Se Giovani não tivesse se machucado contra o Anápolis com 30 minutos, o Tota só entraria lá para os 80 minutos e o Botafogo ficaria com o Giovani sem fazer nada dentro de campo. Mais uma vez, porque a gente sempre diz, quando o Giovani inicia a partida, o Botafogo não joga bem, não vence ninguém, né? Com o Giovani dentro de campo, o Botafogo tinha sequer de dar um chute a gol. Deu um chute quando o Giovani se machucou, que ele deu um passe para Rodolfo perdeu um gol sozinho na cara, né? Mas até então, 30 e poucos minutos, o Botafogo não tinha feito nada. Quando o Tota entrou, que melhorou o meio de campo, o Botafogo conseguiu depois achar os seus 2 gols da vitória, chegando aí a 19 pontos, 3 primeiros pontos sem Nenê dentro de campo, né, galera? Então, Tota provavelmente será o titular dessa partida. Graças a Deus que a gente acabou com essa Nenê dependência, como eu já disse. E agora é torcer para a França ser eliminada, né? Porque é capaz desse homem ficar até a final, se a França chegar na final e o Botafogo perder aí mais 2 jogos para frente, Caxias e Santa Cruz. Eu não duvido de nada que isso aconteça, que Nenê fique de fora aí de mais 3 jogos, o Confiança, o Caxias e talvez até o Santa Cruz, né? Se a França for levando esse homem decidir cobrir até a final da Copa do Mundo. Então, se agora para o Marrocos dar um sarrafo na França, porque a gente quer saber de Copa do Mundo, a gente só não quer que a Argentina seja campeã, na verdade, né? A gente já ganhar aí a Copa do Mundo passada, já tá bom demais, Messi já conquistou seu título mundial, agora chega e a Espanha ou a Inglaterra consiga aí, a Inglaterra consiga logo eliminar. A Suíça é difícil, né? A Suíça é difícil eliminar a Argentina, pois a Inglaterra consiga na semifinal, se a Inglaterra passar pela Noruega ou a Noruega consiga, mas se esses homens, esses infelizes chegarem na final, que a Espanha pelo menos seja campeã, bicampeã, tá bom? Chega de Argentina, né?
E que a França vaze logo pra Nenê vir, porque o que importa pra gente é a nossa Copa do Mundo, é a Série C, né? A nossa seleção Botafogo da Paraíba. A gente não quer que o nosso camisa 10 e principal jogador, que quando ele joga, o Botafogo cria muito mais oportunidade, né? É um homem muito perigoso com a bola, seja com a bola rolando, seja com a bola parada. A gente quer que ele chegue nesse momento decisivo da Série C, né? E não que ele fique lá na Copa do Mundo, quer saber de desgraça de França, né, galera? Então é isso. Aí a informação. Nenê não joga contra o Confiança, né, galera? Tá lá no estádio cobrindo agora a França. Vamos assistir esse jogo, secar a França pra esse homem voltar pro Brasil, beleza? Então é isso. Deixa a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre isso tudo? Fiquem com Deus. Fui.